Olá, meu nome é Leandro Estival, mestrando aqui pela FT Unicamp. Meu orientador é o Ulisses Martins Dias e o título da minha dissertação é Análise preditiva de fatores que influenciam na entrada da área de finalização em partidas de futebol. Aqui é o roteiro de como a apresentação foi montada, começando com a introdução, apresentando o que vai ser estudado, o levantamento bibliográfico, que mostra as métricas e como isso estão dispostos na bibliografia, como essas métricas foram tratadas está na metodologia, os resultados dos modelos, a discussão e as conclusões. Começando com a introdução. O porquê futebol? Bem, futebol é uma paixão nacional e como uma paixão nacional ela movimenta o mercado bilionário aqui no país e um mercado tão lucrativo acaba tornando qualquer vantagem tática que uma equipe possa ter um ponto a ser estudado e explorado. E considerando que para vencer uma partida uma equipe precisa marcar gols, e para que gols sejam marcados é preciso que a equipe consiga chegar com a bola próxima à grande área adversária, foi levantada a seguinte hipótese. Será possível, se observando os primeiros segundos de posse de bola de uma equipe, seria possível identificar se ela conseguiria chegar próxima à grande área adversária? Bem, se for possível classificar, quais métricas tiveram maior influência para que essa equipe chegasse a essa zona do campo? Com essas perguntas levantadas, o próximo passo é como respondê-las. No caso, com os dados dispostos de 4 partidas de futebol, que estão agrupadas em frames, ou seja, essas 4 partidas foram extraídas através do vídeo de uma partida de futebol que aconteceu, de 4 partidas no caso, e nesses frames foi possível extrair as informações de como os eventos que aconteceram no campo, a posição de jogadores, os eventos são classificados como passes, faltas, quando a bola saiu fora do campo, essas situações. Todos esses dados foram agrupados em intervalos de posse de bola, que vai ser detalhado com o passar da apresentação, e foram extraídos somente as métricas do início dessa posse de bola, que seria o início da jogada. Os dados são os mesmos, porém foram tratados de 2 diferentes maneiras, em 2 classes. As métricas de campos, que são aquelas que podem ser observadas diretamente do campo, através de médias e somas, como a quantidade de passe e velocidade de jogadores, e as métricas de grafo, que foram geradas, onde foi gerado um grafo para cada frame do vídeo da partida, onde o jogador representa o vértice do grafo e as arestas representam as ligações entre os jogadores, que seriam as possibilidades de passe. Através desses gráficos montados foram aplicadas métricas de redes, como centralidade, entropia e vulnerabilidade. As particularidades do grafo, depois dele gerado, ele teve um tratamento adicional. Esse tratamento adicional foi a transformação dos grafos em imagens de ritmo visual. Essas imagens, posteriormente, foram fornecidas a redes especializadas em extração de características principais de imagens, através de um processo chamado de transferência de aprendizado. E o resultado da transferência de aprendizado, esse sim, foi fornecido aos classificadores. O treinamento utilizou 3 classificadores, a SVM, regressão logística e o XGBoost. E esses 3 classificadores tiveram como entrada os dados, eles foram treinados com os dados de grafos e os dados observados no campo separadamente. O levantamento bibliográfico é para apresentar quais métricas foram utilizadas nesse trabalho, ou seja, quais variáveis foram extraídas e passadas aos classificadores, todas elas com embasamento na literatura, onde autores a utilizaram para alguma análise de partidas como situações que levam a gol ou o que tornam uma equipe melhor defensivamente do que outra. Nessas análises, os autores geralmente dividem as métricas em campo, jogadores e grafos. As métricas de campo, jogadores e grafos permitem ter uma visão mais macro do jogo, conseguindo separar visões diferentes do problema para conseguir resultados diferentes e soluções diferentes. As análises de campo nesse trabalho que foram levantadas são as zonas do campo, ou seja, um evento que acontece na defesa é diferente do que o mesmo evento acontecendo no ataque. Uma falta na defesa é diferente de uma falta acontecendo no ataque. Ela causa implicações diferentes no jogo. Por isso o campo é dividido em zonas. A pressão no campo, ou seja, quando a quantidade de jogadores de uma equipe é diferente, maior ou menor do que a quantidade de outra, representa uma situação de pressão, sendo que a equipe que
aplica pressão é aquela que possui mais jogadores numa zona do que outra. A posição dos jogadores também é tratada como uma análise da parte do campo, já que a posição dos jogadores determina ou pode determinar como os outros jogadores vão estar se comportando na partida, porque como é um jogo de equipe, de coletividade, é importante tratar os dados como um todo, a equipe como um todo e não um jogador individual. Em que local do campo a posse de bola foi tomada, porque conseguir a posse de bola na defesa é diferente de conseguir a posse de bola no ataque. E também a quantidade de jogadores por zona, que entra como uma mistura da métrica das zonas do campo com a pressão em campo e a posição de jogadores, todas numa métrica só que seria os jogadores por zona. Já a análise de jogadores apresenta a influência de jogadores nas finalizações. Nesses estudos, geralmente, a quantidade de jogadores entre a bola e o gol adversário tende a mudar a quantidade de chance da bola conseguir chegar ao gol com sucesso ou não. A quantidade de passes que os jogadores realizaram durante essa posse de bola para ver se ela influencia ou não na jogada. E situações de chance de gol, como a movimentação dos jogadores para o ataque, a velocidade dos jogadores, tudo isso como situações de chance de gol com os jogadores. Já as métricas de grafo, elas têm as métricas próprias, que são as métricas de redes, geralmente entropia, vulnerabilidade e centralidade, cada uma tentando mostrar alguma coisa, como a centralidade, quão importante é um jogador, a entropia, com a equipe está compacta e com conexões disponíveis, ou seja, consegue ter opções de passe entre os jogadores, e a vulnerabilidade, que mostra o quão dependente a equipe é para criar jogadas de um jogador só. Agora, a metodologia vai mostrar como essas métricas que foram ditas foram aplicadas nesse trabalho. A posse de bola, dita que os dados foram separados, nesse trabalho tem o nome de BPI, que é o Ball Possession Interval. Esse intervalo de posse de bola representado pela imagem ao lado, onde cada retângulo é um BPI, ou seja, é um intervalo de posse de bola, sendo que tem da equipe 1 e equipe 2, ou seja, vai intercalando em um momento da partida. Uma equipe está com a posse, ela perde, ela passa para a outra, e assim sucessivamente durante a partida. E essas posses de bolas têm tamanhos diferentes. O tamanho desse retângulo, no eixo Y, representa o tempo que a equipe ficou com a posse de bola. Então, tem uns posses de bolas de tamanhos diferentes intercalando entre as equipes. A divisão do BPI, ou seja, aquele retângulo, ele foi dividido em 3 setores: o FATW, o lag e o target. O FATW, que seria o Feature Extraction Time Window, que seria a janela de intervalo de tempo para extração das características, já que todas as métricas citadas são extraídas somente dos primeiros segundos da posse de bola. Então é o FATW. Começou um BPI, ou seja, a equipe conseguiu a posse de bola, os próximos segundos, somente os primeiros segundos dessa posse de bola, que são utilizados para a extração das métricas. Após o final do BPI, nenhuma mais informação é utilizada para gerar uma métrica. Esse lag é o intervalo de tempo entre o FATW e o target, já que o target é o terço final da posse de bola, onde é observado se a bola conseguiu ou não chegar na zona de interesse dentro do campo. A seleção de BPIs foi realizada considerando aqueles que possuíam pelo menos 500 frames. No caso, 500 frames é equivalente a aproximadamente 15 segundos de duração de posse de bola. Esse gráfico ao lado mostra a distribuição das posses de bolas. No total foram 1.600 posses de bolas das 4 partidas, sendo que apenas 536 possuíam mais que 500 frames, ou seja, 15 segundos. Esse valor de 500 frames foi selecionado, já que os intervalos menores, as métricas não geravam valores. Por exemplo, quantidade de passos se mantinha 0, posse de bola se mantinha exatamente igual à anterior, e os valores de centralidade se mantinham iguais às que estavam antes. Então elas foram retiradas somente as amostras que possuíram os valores de alteração, que foram as que possuíam mais que 500 frames. E no total foram desses BPIs, somente X possuíram, que chegaram à zona de interesse. Esse valor de X demonstra que os dados não estavam balanceados, e dessa forma tivemos que tomar algumas precauções durante o treinamento para poder que os classificadores não chutassem somente não chegou à zona de interesse. O campo para representar
de forma coletiva e equipe, ele foi dividido. Ou seja, cada métrica foi extraída de uma zona do campo. Digamos, velocidade de cada zona. Quantidade de jogadores de cada zona. Sendo um total de 12 zonas, e as zonas de interesse sendo a 1, 2 e 3. Então, o FATW, a gente extrai a métrica de cada zona. Cada zona teve as métricas extraídas durante o intervalo do FATW. E no target, a gente verifica a bola. Algum jogador com a posse de bola conseguiu chegar na zona 1, 2 e 3 da equipe que está atacando? Se sim, é classificado como sucesso. Se não, classificado como não sucesso. As métricas extraídas, todas essas que eu falei por enquanto, foram as métricas de visualização do campo, de extração manual. Geraram 57 variáveis que seriam aplicadas ao classificador, sendo 2 delas de posse de bola por equipe, sendo essa posse de bola o percentual do início da partida até o primeiro frame do BPI, já que isso mostra o percentual de posse de bola acumulado até o momento da tomada da posse de bola. Dessa maneira, mostra o decorrer da partida, e se a métrica de posse de bola fosse extraída somente dentro do intervalo do BPI, ficaria 100% para uma equipe e 0 para outra. A quantidade de passes, que seria a quantidade de passes da equipe que está atacando e defendendo, a equipe que está atacando os passes dos jogadores, e a que está defendendo seria se ela conseguiu tocar na bola durante a posse de bola da outra equipe. A zona em zona da roubada de bola, ou seja, em que zona do campo a equipe que começou esse BPI estava com a posse de bola, se ela foi na zona 1, que é na lateral, zona 5, no meio de campo. A quantidade de jogadores por zona do campo, essa quantidade representa 24 variáveis, porque tem uns 12 zonas no campo, total de 12, e são 2 equipes, já que a quantidade de jogadores da equipe que está defendendo e que a equipe que está atacando é tratada separadamente, dando um total de 24. A velocidade segue a mesma lógica, também gerando 24 valores. As métricas de grafo foram um total de 11, que é centralidade e intermediação, distância média entre os vértices, excentricidade entre os vértices, eficiência global, eficiência local, o grau de cada vértice, a vulnerabilidade da rede, coeficiente de clusterização, o coeficiente de clube rico, a entropia de diversidade e o PageRank. Essas métricas foram extraídas de cada grafo gerado, ou seja, a partir dos grafos, cada frame gerava um grafo, e de cada grafo foram gerado essas 11 métricas. Essas 11 métricas, cada uma gerou uma imagem, ou seja, para cada BPI há um total de 11 imagens, que, por exemplo, aqui, a imagem de ritmo visual tem uma centralidade, entropia, PageRank, a vulnerabilidade, cada uma com sua imagem, diferente entre si, já que os valores são diferentes, onde o eixo Y representa cada jogador da equipe, e o eixo X representa o passar do tempo. Dessa maneira, a gente consegue ver a centralidade no início do BPI, a centralidade no início do FATW e no final do FATW. E todas as alterações que tiveram com o passar do tempo no FATW é relatada na imagem, onde os tons mais escuros apresentam apresentar um valor mais alto e os tons mais claros um valor mais baixo. Essa métrica de transformar o ritmo visual transformar o gráfico em imagem de ritmo visual já foi tratado em outros trabalhos da literatura, não só no futebol, também como o sensoramento remoto. Como dito, o ritmo visual foi gerado uma imagem para cada métrica, as métricas foram observadas para cada equipe, ou seja, se são 11 métricas por FATW, se são 2 equipes, dá um total de 22 imagens por BPI, e como são 536 BPIs, foram geradas no total 11.792 imagens, representando todas as métricas de grafos para cada métrica, para todos os BPIs. As imagens foram tratadas de 3 maneiras após geradas, cada ritmo visual. O primeiro, não houve nenhum agrupamento, são as 11.000 imagens separadas. As demais foram agrupadas, todas no eixo X, ou seja, o eixo X, como representa o passar do tempo, as imagens do mesmo BPI são agrupadas sobre o mesmo eixo X, apresentando que, conforme o passar do tempo daquele BPI, as métricas tiveram esse comportamento, de todos os jogadores e todas as métricas de todas as equipes. Empilhando as 22 imagens em uma só. E a terceira forma de tratamento foi também agrupando todos no eixo X, porém redimensionando elas para 224 por 224 pixels. Essa transformação foi realizada porque a rede utilizada para transferência de aprendizado foi criada com imagens nesse formato. Então foi testado se, utilizando a imagem no formato que a rede foi treinada, ela teria, digamos, um resultado melhor para conseguir extrair as métricas da imagem.
E aqui à direita tem um exemplo que é do item 3, onde há o agrupamento das imagens e elas são redimensionadas para a dimensão de 224 por 224. Após a imagem se tratar gerando o grafo, depois do grafo transformado em imagem, a imagem agrupada, aí sim ela foi realizado o processo de transferência de aprendizado. Para esse processo foi utilizada a arquitetura da DenseNet 121 da biblioteca do TensorFlow em Python. Essa arquitetura, para cada imagem de entrada, ela retorna para a gente um vetor de 1024 posições contendo valores decimais, apresentando métricas que a rede calculou para estar gerando as características principais dessa imagem de uma forma numérica que pode ser aplicada ao classificador, que no caso é o próximo processo. E esse processo de transferência de aprendizado foi realizado para os 3 grupos de grafos, as 11.000 imagens separadas, as imagens agrupadas no eixo X e as imagens agrupadas no eixo X e redimensionalizadas. As imagens, os valores gerados pela DenseNet 121 tiveram sua dimensionalidade alterada, já que para alguns algoritmos a quantidade de variáveis passadas como entrada pode causar problemas na classificação, como o problema do espaçamento do gradiente, que gera muitas dimensões e ele não consegue convergir. Por exemplo, o primeiro grupo, que não existia agrupamento de imagens, foram passadas 11.000 imagens que geraram 22 grupos de 1024 caracteres que foram agrupados, gerando um total de 22.526 variáveis por BPI, após ter a sua dimensionalidade alterada pelo PCA, que é o Principal Components Analysis, mantendo 95% da variabilidade dos dados, de 22.000 variáveis se tornaram 327. As imagens agrupadas, como elas foram classificadas como uma imagem só, ao mudar a dimensionalidade delas, mudou para 75 variáveis que seriam passadas para o classificador. Os algoritmos classificadores utilizados foram a regressão logística, o SVM e o XGBoost. Todas elas receberam os 3 modelos de dados e também o de grafos de imagens redimensionalizadas e também as métricas observadas em campos. O treinamento desses algoritmos foi realizado para otimizar seus hiperparâmetros, para conseguir as melhores classificações, através do processo do Grid Source, que é otimização de hiperparâmetros. O Grid Source foi implementado da seguinte maneira: a busca dos melhores hiperparâmetros. As 4 partidas, inicialmente, foram separadas em 8 conjuntos de dados, já que uma partida possui um primeiro tempo e um segundo tempo, então como cada partida possui esses 2 tempos, se tornaram 8 conjuntos. Desses 8 conjuntos, 3 deles foram separados para testes, ficando 5 para validação. Esses 5 foram separados e foi utilizado neles a abordagem de 5-fold cross-validation, ou seja, a validação cruzada com 5 fatores, onde durante o processo um deles era separado para validação e 4 para treinamento. Depois ia alternando até conseguir fazer o processo entre os 5. E depois esse modelo treinado era testado com os 3 dados que foram separados. Esse processo foi realizado 10 vezes e a acurácia foi medida em cima da média desses 10 rodadas de treinamento, validação e teste, sempre alternando os valores, sendo alguns que foram utilizados, esses 3 grupos, às vezes um jogo deles estava entre os 5, e assim sucessivamente para cada modelo ser treinado com dados diferentes e testado com dados diferentes. Após o treinamento dos modelos, foi utilizado a análise de resultados através da biblioteca SHAP, em Python também. Essa biblioteca é implementada através do SHAP Values. Esses valores utilizam de teoria dos jogos para identificar a importância de cada variável para o modelo. Essa importância ela verifica quantas vezes a métrica apareceu entre os melhores modelos que foram treinados durante o treinamento, e também apresenta a qualidade dos modelos sem essa variável.
Também, essa biblioteca também disponibiliza gráficos, no caso, para identificar visualmente a relação do valor da variável com a classificação da classe. Dessa maneira, através do gráfico, você consegue visualizar, além de qual variável mais importante para a classificação, como o valor dela influenciou o classificador. Por exemplo, se a velocidade de jogadores no meio do campo aumenta, você consegue visualizar se isso é bom para a chegada à próxima grande área ou se isso é prejudicial para a chegada à grande área. E um ponto importante que atualmente, até o ponto atual do trabalho, a biblioteca SHAP foi utilizada somente nos dados de extração manual. Ou seja, a análise de resultados foi aplicada somente nos dados como velocidade de jogadores e quantidade de passes e afins. A de grafos ainda não foi verificado a importância delas. Aqui é como o processo todo está como está distribuído, que é as métricas observadas em campo, depois dos dados extraídos, elas são obtidas do FATW e já são passadas para o classificador. Já as métricas de redes, que são em cima dos grafos, têm um tratamento a mais, que é a transformação em ritmo visual, para depois ser fornecida para a DenseNet 121, que faz a transferência de aprendizado, e aí sim o resultado da DenseNet ser aplicado aos classificadores de jogada. Os resultados da metodologia explicada são os seguintes. A acurácia média dos classificadores. A acurácia média foi a média dos 10 rodadas do Grid Search com os dados de treino, ou seja, os 10 modelos gerados, os 10 melhores modelos de cada rodada, com os melhores hiperparâmetros, com os dados de teste que foram separados durante o treinamento. Esses foram os resultados de acurácia da regressão logística, do SVM e do XGBoost. A coluna campo apresenta os valores das métricas observadas no campo. O grafo 1 são das 11.000 imagens, o grafo 2 são as imagens agrupadas sobre o eixo X, e o grafo 3 são as imagens agrupadas no eixo X e com a sua dimensionalidade alterada. Lembrando que essa acurácia é a acurácia balanceada entre as classes, ou seja, é a acurácia da classificação da classe 1, que conseguiu chegar à zona de interesse no campo, e a classe 0. A acurácia balanceada que foi utilizada já que os dados não estavam bem balanceados. Então, o modelo podia ficar enviesado a tentar adivinhar somente uma classe. Então, a acurácia balanceada foi utilizada. Aqui, à direita, é o gráfico gerado pela biblioteca SHAP. Do lado, ela tem a legenda, onde os valores em rosa mostram que o valor daquela amostra foi acima da média dos valores das amostras e azul abaixo disso. E o eixo X mostra, conforme ela desloca para a direita, que ela implica positivamente aquela amostra para conseguir classificar como conseguiu chegar na zona de interesse, que no caso é próximo à grande área, e os valores negativos é que influenciou negativamente nessa situação. Aqui na regressão logística, a velocidade na zona 12, ou seja, a lateral direita do campo de defesa, dos jogadores da equipe defensiva, se mostrou como a principal, por estar no topo das variáveis apresentadas. Já a SVM apresentou outras variáveis, como a quantidade de jogadores defensivos na zona 11. Essa zona 11 seria o centro da grande área. E pelos valores ali da Victory, no caso da variável, quando o valor está entre roxo, no tom rosa, que seria da média para cima, ou seja, quando tem geralmente jogadores, quantidade média ou mais jogadores dentro da grande área defensiva, a bola provavelmente vai chegar na grande área com a equipe que está atacando, e a velocidade dos atacantes na zona 8, que seria o centro de campo defensivo. Quando a equipe que está no centro de campo defensivo está avançando, ou seja, sua velocidade está aumentando, isso tende a fazer que a bola chegue próximo à grande área adversária. Já o XGBoost, a principal característica foi a quantidade de jogadores de ataque na zona 6, que é a lateral esquerda do campo, e a quantidade de jogadores defensivos na zona 1, que é a lateral esquerda do campo, porém bem próxima ao escanteio, próxima à área. Ambas mostrando que a quantidade de jogadores dentro dessa zona, quando está acima da média, no caso de jogadores de ataque, está dentro da média, que são os valores roxos, e quando existe bastante defensores dentro, bem próximo à lateral esquerda, no canto, consegue estar mostrando que a bola provavelmente vai chegar à grande área. A discussão sobre esses resultados é que os classificadores SVM e XGBoost conseguiram classificar corretamente através dos dados passados se a bola chegaria ou não próxima à grande área.
e que a regressão logística não apresentou bons resultados para nenhuma base de dados, praticamente sendo aleatório, provavelmente devido à complexibilidade da distribuição dos dados. Como a regressão logística faz uma separação linear, ela não conseguiu estar fazendo a separação dessas classes. E também foi possível observar que ambos conjuntos, todos os de grafos e o de observado em campo, conseguiram gerar bons classificadores, no caso o SVM e o XGBoost. Os atributos principais, assim como encontrado na literatura, se manteram coerentes, como a velocidade de jogadores, que outros trabalhos também citam que é um fator importante para a equipe estar conseguindo chegar na próxima grande área, é quando os atacantes estão com uma velocidade superior à dos defensores, o que é possível ver no XGBoost, que é a velocidade de jogadores que está chegando no ataque, está aumentando, ou seja, está começando a pegar a defesa, chegando rápido na defesa, consegue ter um resultado melhor para chegar na grande área. A quantidade de passes é citada em alguns trabalhos, porém, nenhum classificador utilizou a quantidade de passes entre as 20 primeiras métricas, ali pela imagem dos gráficos gerados, e o aumento da quantidade de jogadores atacantes no campo de ataque foi tratado em todos os melhores classificadores, no caso XGBoost e SVM, mostrando que o aumento de bastante jogadores no ataque influenciam provavelmente que a equipe vai conseguir chegar próximo à grande área, por questão de pressão. E que a quantidade baixa de defensores no campo de defesa também, às vezes, pode ser um fator de que influencia. Mesmo o SVM mostrando que muitos jogadores dentro da grande área tornam uma situação importante para a equipe estar conseguindo chegar no campo de ataque, a quantidade de jogadores defensivos se mostrou importante para os modelos. Chegando agora na conclusão, que ambos conjuntos de dados conseguiram treinar classificadores para classificar as jogadas e que as principais variáveis são condizentes com o que a literatura mostra. Ou seja, os classificadores utilizaram as variáveis de uma maneira que a literatura embasa elas. Ou seja, quantidade de jogadores chegando no ataque, quantidade de defensores na defesa, e a contradição da quantidade de passes, que no caso algum trabalhos deixaram como ponto em aberto e adicionar para ver se teria algum resultado, e ao aplicar aqui verificamos que não foi utilizado como entre as melhores. E com a continuação desse trabalho deverá ser observado cada métrica de grafo individualmente, ou seja, a centralidade, entropia, vulnerabilidade, cada uma dessas métricas treinadas um classificador específico para elas, para ver se sozinhas elas conseguem estar gerando um resultado bom. E após esse trabalho após esse trabalho de ver cada métrica de grafo, fazer um classificador único que utiliza as melhores métricas de campo e as melhores métricas de grafo para fazer um classificador ótimo. E também, como próximo passo, utilizando a biblioteca SHAP, fazer a identificação de quais pixels na imagem são os mais relevantes para realizar a classificação da jogada. Muito obrigado e tenham um bom dia.